Boa noite. Estamos iniciando mais uma atividade do projeto O que é Ser Profissional D. Hoje teremos duas coordenações de curso de Pedagogia e de Estatística. O projeto tem por objetivo esclarecer para os alunos do ensino básico o que são as diferentes profissões e como que esses cursos da Universidade Federal Fluminense se organizam para que a gente tenha a formação de um egresso com relação àquela profissão que foi escolhida. O objetivo desse projeto é que os alunos ouçam quais são as principais questões envolvidas em cada uma das profissões ao longo desse semestre e possam tirar dúvidas. Então, o que a gente vai fazer é solicitar que vocês escrevam no chat as perguntas que têm e os alunos que não estão vendo, que não vão ver ao vivo, que enviem depois para a gente as perguntas que repassamos para as respectivas coordenações. Demora um pouco para ter a resposta, mas vocês terão as respostas na medida do possível que os professores possam responder. E vamos começar, então, a palestra com a professora Luciana Requião. Muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. A professora trabalha na área da pedagogia e vai contar para a gente o que é ser um pedagogo e como que faz para chegar lá. Obrigada, Luciana, mais uma vez. Boa noite, eu agradeço muito o convite, uma felicidade estar aqui. Eu vou fazer eu fiz uma apresentação, mas eu vou falar algumas coisas antes e talvez a apresentação fique aí também, porque como vai ficar gravado, vocês vão poder também depois, se tiver interesse em ver os pormenores da apresentação, deixa eu só ampliar um pouquinho, que está um pouco pequena. Aí. Bom, eu sou coordenadora do curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Angra dos Reis, né? A UF ela tem 3 cursos de Pedagogia, um em Niterói, um em Santo Antônio de Pádua e outro em Angra dos Reis, mas eu não sou pedagoga, né? Eu sou professora de música, fiz licenciatura em música e acabei me tornando professora de um curso de Pedagogia. Eu acho que daqui a pouquinho vocês já vão conseguir entender qual é a relação entre uma coisa e outra. Então, para falar assim, em linhas gerais, o profissional da pedagogia ele é um profissional multi-habilitado, né? Mas ele vai trabalhar, na grande maioria das vezes, ou em boa parte, né, com esse primeiro contato do ser humano com a educação formal, né? Então, esse pedagogo ele vai estar habilitado a atuar como professor e como gestor também em situações de ensino-aprendizado desde bebês, né? Vai trabalhar na educação infantil com crianças em fase de primeiros anos de escolarização, com as séries iniciais do ensino fundamental, onde você vai ter os primeiros anos da alfabetização, né? E também com a EJA, né? Então, você vê que a gama de faixas etárias que o pedagogo vai trabalhar ela é enorme, né? Então, desde os bebês até a jovens, adultos e também com a terceira idade, em muitas situações. A premissa do trabalho do pedagogo é o ser humano, né? Por isso que no curso de pedagogia a gente tem todos os fundamentos, né, que vão auxiliar nessa compreensão do ser humano, que é a sociologia, a filosofia, a antropologia, a psicologia. Então, o ser humano visto sobre as diversas abordagens. E vai trabalhar também com uma série de linguagens, né? A linguagem matemática, a linguagem oral, a linguagem escrita, a linguagem artística, e aí que eu entro, né, como professora de música, né, nesse curso de pedagogia de Angra, e vale mencionar que são poucos os cursos de pedagogia no Brasil que têm música como no seu currículo, né, como formação obrigatória, né? Então é uma alegria para a gente dizer isso até, né? Que nós somos talvez pioneiros, não pioneiros, mas um dos poucos cursos que tem essa ênfase nas artes, porque, afinal de contas, é uma das linguagens importantes para a formação humana, ainda mais se a gente considerar esses primeiros anos, né, do ser humano, né? Vai lidar também com as ciências. Então, vocês podem ver que é uma série de conhecimentos, né? Não só a gente tem muitas possibilidades
de atuação, a gente que eu digo, né, os pedagogos, né, vai atuar também com faixas etárias muito diversas, né, e também vai trabalhar com conhecimentos, né, de fontes muito diversas também. Então, vocês podem ver que é uma formação que é bastante complexa, né? O curso ele tem a duração de 4 anos na pedagogia de Angra. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que os cursos de Niterói e de Pádua também seguem esse padrão de 4 anos. E os locais de atuação, sempre que a gente pensa no pedagogo, pensa muito na questão da sala de aula, né? Mas não é só na sala de aula, não. Claro, vai poder trabalhar na educação básica, como eu falei, mas pode trabalhar também em hospitais, em ONGs, em empresas, né? Tanto na docência quanto na gestão, pode trabalhar no ensino público, né? Também no ensino superior, né? Assim como a professora Ana falou, muitos seguem a carreira acadêmica, né? E vão acabar sendo professores de graduação. Podem ser no ensino superior também técnicos em assuntos educacionais, que é um cargo técnico que existe na universidade, também preenchido por pedagogos. Enfim, é muito vasto esse campo, e muito rico e muito interessante, né? Muito fascinante. Eu fui conhecer a pedagogia, né, quando eu entrei como professora de um curso de pedagogia, né, eu estou lá já há 12 anos, né, então hoje em dia eu tenho muito respeito, né, por esse profissional, e isso foi uma coisa que eu aprendi, porque de antemão a gente tem uma visão muito superficial, né, do que é o pedagogo e de como se dá esse trabalho. Então, assim, vou mostrar para vocês um pouquinho dos pressupostos dos nossos objetivos, né? Então, o objetivo do nosso curso é formar um profissional capaz de atuar nas diferentes etapas e modalidades da educação básica, como eu falei para vocês, né? Bem como em demais atividades pedagógicas e de gestão em espaços escolares e espaços não escolares, né? Como eu falei, hospitais, empresas, clubes, né? São muitas as possibilidades, né? Outro objetivo nosso é construir uma proposta de formação ampla, né, que prime pela multiqualificação, né, visão crítica e integradora do ensino, da pesquisa e da gestão educacional. Então, esse tripé, ensino, pesquisa e gestão, ele é muito importante, muito caro nessa formação do pedagogo, né? A gente forma também para uma intervenção transformadora da realidade, também voltados para as políticas públicas e de gestão de educação. Então, só aí a gente já pode ver que o desafio, né, dessa formação e dessa atuação do pedagogo são imensos, né? A gente pensa também em formar o pedagogo como um profissional consciente de sua responsabilidade social, né, que deve ser, além de crítico, criativo, construtor de práticas educativas nas escolas e também em outros espaços, que podem ser de sua atuação, com capacidade de compreensão, investigação e intervenção na realidade educacional brasileira. E enfatizar como princípio articulador na formação de professores a indissociabilidade da relação entre teoria e prática. Aí vocês vão ver que, no caso desse curso, o estágio ele é fundamental, e a gente não pode abrir mão de que os estudantes façam esses estágios, inclusive ele é previsto em lei, a gente não poderia não oferecer. E, por fim, né, influir no desenvolvimento da educação na região onde se situa o Instituto. Esse é uma especificidade do nosso curso, né? A gente forma profissionais pensando que eles vão atuar na região da Costa Verde Sul-Fluminense, né, que envolve Angra dos Reis, envolve Paraty, Mangaratiba. Então, a gente tem um compromisso muito grande também com a região onde o nosso curso está presente. E que perfil é esse que a gente quer formar, né? Bom, o pedagogo que se pretende, né, deverá ser um profissional da educação, né, intelectual, investigador, capaz de intervir de forma crítica, dialógica, criativa, construtiva e responsável nas práticas educativas que ocorrem na escola e nos outros contextos onde ele vai atuar. O perfil do graduado em pedagogia deverá contemplar consistente formação teórica, né? Então, são os fundamentos, a base do currículo, que vocês vão ver daqui a pouquinho, né? Mas também uma diversidade de conhecimentos e de práticas que se articulem ao longo do curso num processo dinâmico e permanente entre teoria e prática, né? Um curso também bastante interdisciplinar, não poderia ser diferente, né? Então, o campo de atuação desse profissional, ele requer capacidades em relação à docência, à pesquisa e à gestão educacional, como eu já falei anteriormente, estou enfatizando aqui para vocês.
Então, o que a gente está entendendo como docência? Né? A docência é para além da noção simplificada de regência de classe, como é comum da gente relacionar. Né? Essa docência deve ser entendida em sentido amplo como ação educativa intencional e sistemática relativa à condução das interações sociais de ensino e aprendizagem, socialização e construção de conhecimentos em ambientes escolares e não escolares. A gente sempre enfatiza essa questão dos ambientes não escolares, inclusive há uma disciplina que a gente faz sobre educação em ambientes não escolares, porque a ideia que se tem, em geral, é somente da relação do pedagogo com a educação básica. A pesquisa, então, ela é entendida como processo de produção e difusão de conhecimento científico e tecnológico na área educacional. Então, o pedagogo deverá investigar sua própria prática profissional com um olhar agudo e crítico, elaborar material didático original, investigar formas de intervenção docente e gestionária nas instituições onde vai atuar, publicizar e difundir novos conhecimentos, articular os conhecimentos acadêmicos da universidade com os saberes práticos da educação básica e vice-versa. Tem um componente prático também no curso de pedagogia, também muito importante, muito forte, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E a questão da gestão educacional é entendida numa perspectiva de intervenção democrática, organizativa, mediadora, que integre as diversas atuações ou funções do trabalho pedagógico e dos processos educativos escolares e não escolares. Né? Está especialmente presente tanto no que se refere ao planejamento, à administração, à coordenação, ao acompanhamento, à avaliação de planos e de projetos pedagógicos, tanto na análise, formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas e institucionais na área de educação. A estrutura curricular do nosso curso, né? O nosso curso ele tem no total 3.200 horas. Dessas 3.200, 2.200 estão nesse núcleo de estudos de formação geral, né, que a gente entende como um conjunto de disciplinas e atividades formativas em consonância com os objetivos do curso. Né? Então, é o que a gente chama das disciplinas obrigatórias e das disciplinas optativas, né? E já vocês vão conhecer que disciplinas são essas. Né? A ideia é que também contemplem temas específicos sobre assuntos e questões presentes na vida cotidiana, são temas transversais que vão perpassar todas essas disciplinas obrigatórias, como interculturalidade, culturalidade, diversidade identitária, movimentos, etc., que visam complementar a formação geral e pedagógica dos discentes. Então, esse é o núcleo de maior carga horária dentro do nosso curso. O segundo é o núcleo de prática como componente curricular, aí a gente tem 400 horas, que são disciplinas cuja natureza contempla a relação teoria e prática na perspectiva de praxis, ou seja, de ação reflexiva, ação, reflexão, ação. Né? Nesse núcleo estão as disciplinas cujas emendas remetem a estudos de temáticas dedicadas a estudos e ações relativas à educação básica. São 400 horas. O terceiro núcleo é o núcleo de estágio, aí são 400 horas, são 4 estágios que a gente chama de PPE, né? Pesquisa e Prática Educativa, e essas disciplinas elas contribuem para o aprofundamento da formação, né? Através de exercícios e de atividades de natureza prática, né? In loco, nas escolas. Não só nas escolas, também como nos outros ambientes onde é possível ser exercida essa atividade do pedagogo. E, por fim, o que a gente chama de núcleo de estudos integradores, que são 200 horas, que é similar ao curso que foi apresentado de estatística, né? Que são o que a gente chama de atividades complementares. Né? São diversas possibilidades de atividades, a gente tem uma grade grande de possibilidades de atividades que contemplem esse núcleo, né, de atividades complementares, desde atividades culturais, atividades formativas de complemento à formação, alguns tipos de estágio que não são estágios curriculares, né, dentre outras diversas áreas. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui o nosso quadro, a periodização das disciplinas como ela se encontra hoje. Né? Então, a gente tem nos 2 primeiros períodos, né, essas disciplinas mais de fundamentos, né? História da educação, psicologia, filosofia, leitura e produção de textos, que também é uma disciplina importante para esse estudante que chega na universidade e precisa se ambientar com a produção acadêmica, né, com a leitura e com a produção de textos. Né? No segundo período,
entra a Organização da Educação no Brasil, e aí começam já a chegarem as linguagens, né? A primeira linguagem é a linguagem matemática, que já chega no segundo período. No terceiro período, a gente tem uma interseção, onde a gente ainda tem a Sociologia da Educação 2, tem Libras, né? Que é a Linguagem Brasileira de Sinais, também muito importante, inclusive prevista em lei para ser contemplada no currículo de pedagogia, de todas as pedagogias. A gente também estuda currículos. E indo para o quarto período, aqui a gente juntou, na verdade, aqui é onde acontece a primeira pesquisa e prática educativa, né, que é o estágio. Nesse primeiro estágio, ele vai contemplar tanto a educação infantil quanto a educação especial inclusiva. Então, é aqui onde a gente faz um pouco essa relação, né, entre a teoria que é estudada nas disciplinas de educação infantil e educação especial inclusiva e a prática que vai ser observada e praticada e pensada, né, no PPE 1, que vai contemplar, então, esses ambientes onde ocorrem esses processos educativos, tanto a infantil quanto a especial inclusiva, que não necessariamente é na escola básica. E aqui também começa a metodologia de pesquisa em educação, porque nesse curso é obrigatório a realização do TCC. Então, diferentemente do curso de estatística, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. Tanto os estágios são obrigatórios, quanto também a realização do TCC. Então, a gente tem aqui, no quarto período, essa metodologia de pesquisa em educação, onde o aluno começa a preparar o seu pré-projeto, que ele vai colocar em ação nos períodos seguintes. Então, com esses 4 períodos, a gente chega ao meio do curso, né? Do quinto período em diante, no quinto período, a gente concentrou muitas disciplinas de conteúdo e método, né? Então, ciências naturais, geografia, história, e também a gente vai ter a didática, e é onde começa, então, o primeiro período do trabalho de conclusão de curso, onde você já vai ter um orientador para acompanhar o seu projeto de pesquisa. E nesse trabalho de conclusão de curso 1 é onde você pega o seu pré-projeto, né, realizado na disciplina anterior e começa a fazer ele virar um projeto, de fato. No sexto período, a gente vai ter a avaliação educacional, arte e educação, alfabetização 2 e o PPE 2, que esse PPE ele vai estar ligado a questões voltadas à alfabetização. Por isso que ele tem como pré-requisito você ter cursado a alfabetização 1 e estar cursando a alfabetização 2. E você vai ter o TCC 2, que é a continuidade, né? Você vai ter o 1, 2, 3 e 4 distribuídos por esses 4 últimos períodos do curso, né? O quinto, sexto, sétimo e oitavo. Chegando no sétimo período, que já é o último ano do curso, você vai ter música e educação, educação em espaços não escolares e educação de jovens e adultos. E a pesquisa e prática educativa, né, que é o estágio, vai ser justamente voltado para essas duas questões, né, para espaços não escolares e também para educação de jovens e adultos. E no último período, a disciplina de relações étnico-raciais, trabalho, cultura e educação, e você vai ter a gestão educacional e um PPE exclusivo para a gestão, né? O PPE 4, então, que precisa ser cursado conjuntamente com gestão. Então, você vê que é um currículo que, de alguma maneira, te dá uma certa mobilidade, né, de puxar disciplinas, mas tem umas que são bastante amarradas, justamente porque a gente precisa fazer essa articulação, ou melhor, não deixar que se separe a teoria da prática, a prática da teoria, né? Isso seria um princípio norteador desse currículo. Aqui é uma fotinha lá do Instituto de Educação de Angra dos Reis, né? Se alguém quiser um dia ir lá conhecer, a gente vai, quando passar isso tudo, né, a gente puder se encontrar presencialmente. E eu vou interromper aqui meu compartilhamento, e eu não sei se o Adrian está por aí também, que é o nosso aluno egresso, que pode também contar um pouquinho como é que é essa vida pós-universidade. Oi, Adrian, tudo bom? Tudo bom, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, Adrian. Muito obrigado pelo aceite do convite. Obrigado, Luciana, vocês que convidaram. Então, conversando, né, com a Luciana, perguntando como é que seria esse bate-papo, separei aqui algumas questões que a gente, depois de formado, né, apesar da formação ser é uma formação que te dá bastante mobilidade, uma formação bem ampla sobre
sobre a área da pedagogia, você consegue ver vários campos de trabalho. Eu hoje, atualmente, estou atuando na educação básica, na rede municipal aqui de Angra dos Reis mesmo, e sou formado pela UF aqui de Angra também. Então, essa formação me deu uma mobilidade bastante ampla sobre como eu poderia estar atuando nessa educação. Então, hoje eu me sinto bem confortável em poder trabalhar, em saber os caminhos que eu que eu posso estar buscando para poder estar me atualizando, melhorando meu campo de trabalho, tudo mais. Aí lá tinha umas questões sobre salário, como é que funciona o salário. O pedagogo hoje, depois de formado, tudo mais, ele pode chegar ao salário até de R$ 5.000, assim, o salário inicial por conta da carga horária de trabalho, que tem redes municipais que trabalham 40 horas. Então, 40 horas acaba recebendo um pouco mais. Tem a questão da lei de 1/3 também, que te dá você trabalha 1/3 com os alunos e o restante da carga horária você trabalha planejando, se organizando e produzindo as suas aulas. Então, dependendo da rede que você trabalha, você pode chegar a esse salário inicialmente. Como eu já falei, eu trabalho como professor aqui de Angra. Hoje estou atuando na etapa creche, educação infantil, na etapa creche, com os pequenos, desde lá do berçário, das crianças de 0 até 3 anos de idade. A gente tem atuado nessa área, tem sido bastante desafiador, ainda mais agora com essa volta, com esse retorno, tem sido um desafio enorme trabalhar com eles, que são bem pequenos e tudo mais. Então a gente tem batalhado aí para conseguir suprir esse desafio que é a etapa creche nesse presencial atualmente. E também já trabalhei como tutor do ensino superior, por conta também da pedagogia que me possibilitou isso. Trabalhei como tutor um tempo como tutor de uma faculdade. Não atuava em si só no curso de pedagogia, então atuava em todas as licenciaturas, trabalhando em todos os cursos de licenciatura, dando suporte e tudo mais, com o ensino superior, nessa tutoria. Também já trabalhei organizando um projeto social, que foi um projeto de alfabetização para as crianças que apresentavam dificuldades na escola. A gente pegava as crianças e trabalhava com elas uma outra forma de alfabetizar que não era aquela da escola, tudo mais, até porque a escola tem sua especificidade, a gente não batia de frente com isso. Então a gente trabalhava na questão da alfabetização em si. A gente pegava as crianças que têm dificuldade, o pai levava até o projeto e a gente ali ia trabalhando com ela. Muitas crianças se alfabetizaram, tudo mais. Aí veio a pandemia, o projeto teve que parar por conta da pandemia. Então, o projeto ainda está parado, não voltou ainda, mas eu ajudei a idealizar o projeto e coordenava esse projeto, que também é um campo da pedagogia. A gente pode trabalhar com projetos sociais, tudo mais, que isso é bem... É muito gratificante quando você vê esses projetos acontecendo, o retorno que os pais dão, o retorno que as crianças vão dando para a gente. Isso é bem gratificante. Isso eu pude ver bem na prática, que aí entra aquela disciplina, os espaços não escolares. Que eu fui vendo, tipo, a gente atuava no projeto que era dentro da igreja, era um espaço totalmente fora daquela realidade do ambiente escolar, que é um ambiente mais restrito, tem outras especificidades, ali a gente tinha uma mobilidade maior para fazer o nosso trabalho, que não era escolarizado. A gente tinha uma flexibilidade bem maior. E também já atuei em outras ONGs, dando aulas de artes, outras questões que eu trabalhava também, que eram questões do circo, tudo mais, que aí eu já não era mais coordenador, já era um voluntário, né? Na época eu era um voluntário que dava essas aulas de circo, e também foi durante o curso de pedagogia que também o curso me abriu essa possibilidade. Então, o curso de pedagogia ele vai te abrindo vários campos. A gente também pode atuar em empresas como pedagogos. A gente tem essa possibilidade. Ainda é um campo bem restrito, não é um campo ainda que tem muitas aberturas, mas tem essa possibilidade também. Quem faz a pedagogia pode estar trabalhando dentro de uma empresa com as questões pedagógicas, trabalhando juntamente com o RH, com as questões pedagógicas dos funcionários, do que pode ser melhorado ali naquele ambiente de trabalho, como fazer um ambiente de trabalho ser mais agradável. O pedagogo pode estar auxiliando nisso, e até mesmo na parte que os funcionários podem estar aprendendo novas coisas, novas possibilidades de aprendizagem ali dentro daquele ambiente de trabalho, que pode ser trazido ali para aquele ambiente. Então, o pedagogo também tem essa possibilidade de estar atuando, que eu ainda não tive essa oportunidade, mas na graduação a gente tem essa disciplina. Aqui, pelo menos em Angra, a gente tem
uma disciplina que é optativa, que fala um pouco sobre isso. E também tem a questão da educação, da pedagogia hospitalar. O pedagogo também pode estar se inserindo dentro do hospital para trabalhar com essas crianças que ficam ali por um longo período. Elas têm hoje, na lei, prevê que elas possam estar estudando, mesmo estando ali ali internados naquele hospital. Eles podem estar estudando, dando continuidade ao seu ensino, né? Não precisa parar porque está doente, porque está internado e tudo mais. Ele pode dar continuidade ali dentro, e isso é o pedagogo que vai fazer que vai conduzir esse ensino, que também não vai ser totalmente igual na escola. Ele vai conduzir de uma outra forma, mais leve, que seja de acordo com a necessidade de cada paciente que está ali naquele ambiente. Então, o pedagogo também pode estar nesse ambiente. Também não é um campo muito amplo, não é um campo, está em alta, porém, mas ele ainda não é muito visto, muito visado, muito utilizado ainda, infelizmente, mas o pedagogo também pode estar atuando nessas áreas. E eu atuei já nesses campos, né? Para mim foi bem desafiador quando fui fazer a pedagogia, apesar de ter feito o curso normal, já tinha feito o curso normal, fui fazer a pedagogia, ele se abriu um leque muito grande de informações que foram sendo trazidas, tanto informações teóricas, que no curso normal foram mais práticas, na pedagogia a gente vê umas informações bem mais teóricas, bem mais densas, que contribuíram bastante. Hoje em dia eu consigo associar bem fazer essa relação prática e teoria. Tudo que eu vi lá na teoria, eu consigo identificar na prática e consigo administrar e saber qual é o caminho que eu estou seguindo de forma bem clara quando eu estou ali atuando dentro da escola. Não tenho dúvida, eu estou atuando assim, estou fazendo isso por causa disso, porque eu acredito nisso. Então, a pedagogia me deu essa possibilidade teórica, essa bagagem teórica para eu poder estar fazendo atuar de forma mais clara dali dentro da escola, com os alunos, sejam eles da etapa creche, ou do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Foram os anos que eu já atuei. Então, eu já atuei desde a educação infantil até o quinto ano. Na IGE não tive oportunidade de atuar, mas é um campo também bastante denso e que tem precisa muito do pedagogo ali para poder estar gerindo essa formação dessas pessoas que não tiveram oportunidade no tempo que foi previsto, mas que estão podendo fazer agora. Então, o pedagogo pode estar atuando ali, atua bem, de forma bem. Tem colegas que atuam de forma bem satisfatória, né? Tem bons resultados com esses alunos. Então é isso, acho que eu acabei minha fala. Muito obrigada.